Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Vida e Saúde e hoje vamos falar aí sobre um assunto bem interessante, que é a influência aí da espiritualidade na nossa saúde. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato, assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Doutora Andresa Venâncio, Ginecologia e Obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no ambulatório do Hospital São Brás. Rua 13 de Maio, 430. E no Espaço Cuidar, São Camilo. Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. 3521-2240, 3521-2257 e 3523-1111. E hoje vamos falar aí sobre um assunto bem interessante, que é a influência aí da espiritualidade na nossa saúde. E para isso, nada melhor do que para falar sobre esse tema, nós convidamos aí o Anderson Gomes. O Anderson é formado e pós-graduado em administração, é hipnoterapeuta clínico, formado em parapsicologia, ciências mentais e pós-graduando em neurociências e físicas da mente. Ele entende da nossa mente e estuda também a mediunidade e o espiritismo desde os 17 anos, onde atua também como médium. Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, obrigado. É muito legal estar aqui com você, participando do teu canal, falar de saúde aí, né? Isso é muito bom, é muito importante nos dias de hoje. Claro, com certeza. Anderson, na sua opinião, qual a importância da espiritualidade para o ser humano? Priscila, quando a gente fala assim de espiritualidade, parece algo assim tão abstrato, né? Existe muita confusão no termo do que seria essa espiritualidade, né? É uma coisa inatingível ou é algo religioso? Muitas pessoas confundem, né, espiritualidade com religião, e uma coisa a espiritualidade é uma coisa e religião é outra, porém a espiritualidade está dentro da religião. A espiritualidade é algo mais individual, é algo mais particular, que não é exatamente relativo à nossa mente, né? Mas é um sentido de conexão, né? Um sentido de estar ligado. O Freud, naquele livro dele, O Mal-Estar da Civilização, ele fez uma citação de um amigo, né, que ele dizia que não compreendia aquele sentimento oceânico, né, que é um sentimento de você pertencer a algo, ou algo mais, ou se sentir completo por algo maior, né? Algo Então, muito maior. É algo muito além. Então, ele dizia que não compreendia, porém, ele entendia que nós podemos melhorar, né? Colocar para fora as nossas necessidades, né? Nos transcender através da arte. Era uma coisa que ele admitia. Então, ele entendia por este lado. E a gente pode também fazer uma comparação, que seria a mesma coisa através da espiritualidade. A gente pode transcender as nossas problemáticas de saúde, seja ela
fisiológica, seja mental, através da espiritualidade. Certo. E como que você entende, Anderson, que a espiritualidade pode interferir aí na nossa saúde física? Olha, hoje em dia existem assim muitos estudos relativos à espiritualidade, né? Muitos estudos que conectam isso. Nós temos lá aquela ciência tradicional que não gosta de usar esse termo de pesquisa, de conexão, porque acredita, né, no entendimento dela que vai ligar algo místico ou religioso, Exato. que não tem nada a ver. E nós temos cientistas que são mais abertos, né? Nós temos, por exemplo, o Charles Tart, né, que ele é psicólogo e é parapsicólogo, e ele pesquisa muito a área que é do espírito, né? Eles não gostam de falar muito espírito, mas de potenciais mentais que vão além. Inclui também, é claro, a hipótese da vida após a morte, né? Que na ciência trata-se, claro, como hipótese, não teria como, né? Mas eles compreendem que existe um efeito, né? Um efeito da espiritualidade, né? Sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa saúde. Inclusive, Charles Tart, ele diz, né, que esses que não acreditam ou não buscam entendimento, não fazem suas pesquisas participar desse campo, eles chamam de cientificistas, né? Que são cientistas muito políticos, muito ligados à religião, porque quando o estudo deles vai em choque com aquilo que eles não acreditam ou que a sua crença particular não acredita, eles se sentem, né, meio que uma barreira, né? E lá no passado também houveram outros bloqueios devido a essa mistura ciência-religião, que aí não permitia que muitas pessoas investissem em pesquisas que ligassem a saúde e a espiritualidade, né? Então tinha muito isso, a universidade não queria investir, ou uma empresa não queria investir, porque vocês vão pesquisar uma coisa que mistura com o espírito ou coisas do tipo. Mas hoje tem, por exemplo, tem aqui anotei até num lembrete o nome de quem é, existe um documentário até na Amazon que chama-se Super-Humanos, o invisível se torna visível. É um documentário bem popular, né? E nesse documentário, eles apresentam o Dr. Glenn Hine, né? E ele desenvolve pesquisa de biologia quântica e DNA, tá? Tanto na divisão de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard, quanto no Centro Médico Universitário de Stanford. Então, ele fez uma demonstração com a apresentadora do documentário, que é uma sensitiva, que é a Caroline Corey, né? Certo. E ele fez 2 experimentos, que é de mudar, por exemplo, o pH de uma amostra de água pura, com equipamentos conectados, fizeram medições para ver a estabilidade desse pH, e ela fez simplesmente imposição de mãos nessa amostra de pH. E ele demonstrou como o pH da água se alterou com a imposição de mãos dela, que não foi nada demorado, foi ali no laboratório, né, com equipamentos, controlado, e eles verificaram, e ela ainda perguntou, mas não foi uma alteração muito básica, que poderia ser uma coisa do ambiente? Ele falou, não. A alteração que você conseguiu fazer em segundos, que foi coisa de segundos, ela deu uma alteração que só se eu misturasse uma química ali, né, tivesse uma intervenção maior para causar essa alteração. Mesma coisa ele fez com uma amostra de DNA, que ele mediu a condutividade. Então, ela fez o mesmo processo de imposição de mãos, com o objetivo de medir a condutividade do DNA de uma amostra. Ou seja, né, condutividade elétrica, né, o quanto uma corrente elétrica consegue passar por um objeto. Tá? Só que eles usaram uma amostra de DNA. E agora, especificamente que tipo, né, não saberia dizer. Mas eles mediram por várias vezes para ter uma base, né, do que é a resistência da eletricidade ali, e depois ela fez o processo. E do mesmo jeito, ela alterou a condutividade elétrica do DNA. Agora, você imagina, se nós conseguimos, com a mente, com o nosso desejo de que algo se modifique, né, mudar algo material fora de nós, imagine dentro de nós. Será que nós não conseguimos, então?
com a nossa boa vontade, com o nosso desejo, como a ciência já fala hoje, né? Que quando a pessoa que está doente, a pessoa que tem qualquer mal, ela tem a força de vontade de se curar, ela tem o desejo de se curar, ela tem mais chances de se curar do que aquela pessoa que não tem o desejo, que não simplesmente ela não tem crença nenhuma, ela larga na mão simplesmente do remédio, ela não tem aquela força de vontade de dizer, não, eu vou conseguir, eu vou me curar, eu vou melhorar. Isso é comprovado também, pesquisas, né? Tem aí os efeitos placebo, em pesquisas de laboratório. É interessante você colocar essas questões, né, Anderson, porque Sim. é uma questão bastante científica, né, por isso, né, que eu coloquei essa questão da espiritualidade influenciar nossa saúde, porque já é algo comprovado. Só não é mais comprovado, não sei se você concorda comigo, Anderson, porque faltam ainda, digamos, mais aparelhagem para que a gente consiga comprovar certas coisas que estão além do nosso conhecimento. Sim, faltam investimentos, dedicação científica, porque hoje a ciência se concentra muito no que é produção, no que é mercantilizado, né? Então, falta investimento nisso, né? Agora, se você imaginar que, por exemplo, lá em 1988, a Organização Mundial de Saúde, ela incluiu o quesito espiritualidade, né, nos quesitos de saúde, né? Então, ela incluiu essa dimensão, eles chamam lá de multidimensional, conceito multidimensional de saúde, né? E aí tem uma citação até do Volcán de Souza, em Lessa, em 2003, que diz, espiritualidade é o conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. Então, é algo além da personalidade e além do físico. Tem um incompreensível aí, né, que pode-se dizer que não se consegue definir totalmente. Certo. E, Anderson, como você entende essa questão? Existem doenças emocionais que têm origem espiritual, ou existem doenças físicas com origem emocional, ou seria que tudo isso está interligado? Como que você definiria isso? Veja que muitas doenças quando a gente vai fazer o exame lá, descobre que a coisa lá nasceu no corpo, cresceu lá, se desenvolveu, mas muitos médicos são mais abertos quando você vai conversar, tá? Então, eles sempre, além de saber do teu físico, eles querem saber, e como que você está, você, emocionalmente? Como é que tem sido os seus dias? Como você tem se sentido? Tá? Para você perceber doenças bem simples que acontecem pelo nosso emocional. Tá? Por exemplo, um herpes na boca, né? Que é uma doença bem comunzinha lá, né? Aí vai lá no médico e ele pergunta, mas como é que você está? Mas eu não ando bem nos últimos dias, tenho discutido em casa, e aí se revela a causa, né? O descontentamento por você não conseguir controlar algo que você gostaria de controlar, por a vida não acontecer do jeito que você gostaria. Aí o que acontece? A tua imunidade baixa, né? E aí aparece esse herpesinho. Como pode ser candidíase, como pode ser alergia, né? Rinite e manchas no corpo, um monte de coisa acontece que vem dessas psicossomáticas, né? E também coisas que nós vamos acumulando. A questão também, né, Anderson, de outras doenças que pioram com a parte emocional mais abalada. A gente vê muito isso na área de saúde, quando a pessoa tem uma doença, né, já se manifestou ali fisicamente, mas ela está bem emocionalmente, ela se cura mais fácil, né? E isso tem muito a ver. A boa vontade, aquele desejo de você melhorar, você imagina, se você consegue com as tuas mãos alterar o pH da água, e o pH, a gente sabe que no nosso corpo ele tem uma função importante. Né? E nós somos água, né? Nós somos lá 70%, 80% água.
né? Então, veja que se nós temos esse desejo, isso se comunica com o nosso corpo. Então, a gente poderia dizer, se foi comprovado cientificamente que com a imposição de mãos altera-se o pH da água, está comprovado por dedução cientificamente que o reiki na pessoa, ou o passe, ou como, né, como as pessoas prefiram chamar, impondo as mãos na pessoa, que somos água, né? Sim. Também está comprovado que funciona. Sim, sim. E é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sabe que a água é limitada no planeta e a nossa água, ela se recicla. Então, você imagina que a tua água que está no corpo, ela já foi chuva, ela já foi uma cachoeira, já foi um rio, e ela se reciclou e você bebeu, ela passou por dentro de você, né? E essa água, ela fica... Você se comunica com o mundo, você se comunica com a natureza através de elementos. Então, às vezes, as pessoas olham por um lado espiritual místico como uma coisa assim mágica, mas veja, está ali a física, a química acontecendo, e isso envolve o Isso é a espiritual. questão que eu gosto de colocar para as pessoas como algo bem palpável, né, Anderson? Sim, é palpável. Por isso que a gente tem que cuidar da natureza também, porque se nós somos água e nós estamos inseridos nesse ciclo, né, nós precisamos que a natureza esteja aí presente, forte, sustentável, né? Sim. E neste nosso mundo aí tão as chamados aí as doenças do século, né? Depressão, ansiedade, estresse. Você tem dicas aí para dar para as pessoas como equilibrar a saúde física, emocional e espiritual no nosso dia a dia? Veja, Priscila, que nós somos digamos assim, uma entidade holística, né, com vários aspectos para cuidar, né? Então, nós precisamos compreender que todos esses quesitos, esses pontos, nós temos que desenvolver, todos esses pontos. É como se a gente tivesse, né, aqueles gráficos de empresa, de metas, né? Então, a gente tem lá meta corpo físico, meta a mente, né, né, os nossos pensamentos, o nosso lado espiritual, e assim a gente pode até incluir outros que quiser. A gente tem que estar sempre observando se essas metas, elas estão sendo cumpridas. Porque às vezes a gente se concentra, né, muito num objetivo, né? Eu, por exemplo, eu peco às vezes pela questão do exercício físico. Então eu vou muito para o lado da mente e o lado espiritual esqueço o corpo físico. Só que eu preciso do corpo físico para estar aqui. Sim. Eu preciso dele funcional, né? Eu preciso andar, eu preciso estar de pé, conversar com as pessoas, dar uma palestra, trabalhar, né? Então, Sim. eu não posso renunciar ao meu veículo. Para você bater essa meta, está faltando um item ali para você. Sim, tem que estar sempre ali buscando. E a nossa espiritualidade, indo mais a fundo, quem é mais do lado espiritual, a gente está falando muito dessa questão de comparação do que a ciência observa e não observa hoje da espiritualidade. Você vê que antigamente, quando uma pessoa chegava num psiquiatra, né, e dizia que se comunica com espíritos, né, tinha um transtorno dissociativo, né, ou no popular já dizia, é maluco, né? É maluco. Já hoje o tratamento é bem diferente, né? Diferente, hoje a gente tem, por exemplo, no CID, que é o Código Internacional de Doenças, Código Internacional de Doenças, que é aquele que quando a gente vai numa consulta médica e leva o atestado do trabalho, tem lá o CID, né? Um códigozinho. Eles incluíram no CID, que é o CID-10, é o item F44.3. Ele diz, olha o que ele diz nesse CID, considerando espiritualidade, define estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente. Fazendo a distinção, aí ele faz distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doença. Então veja que o CID, o Código Internacional de Doença, ele considera que você pode ter transe relacionado à possessão espiritual, ele usa o termo incorporação do espírito, ou patológico, que é quando realmente a pessoa tem uma doença. Então, quando você está no ambiente da tua cultura,
da tua crença, da tua espiritualidade, isso não é doença. Ah, eu ouço espíritos, eu vejo espíritos, eu tenho uma conexão com a natureza espiritual. Mesma coisa o DSM-5, né? Que é americano, ele coloca lá o transtorno dissociativo de identidade na forma de possessão, pode ser diferenciado de estados de possessão culturalmente aceitos, no sentido de que o primeiro é involuntário, angustiante, incontrolável, e muitas vezes recorrente ou persistente. Envolve conflito entre o indivíduo e seus ambientes familiar, social, ocupacional, e manifesta-se em momentos e lugares que violam as normas da cultura ou da religião. Então, ele divide a questão. Quando você trata bem a sua espiritualidade, você tem conhecimento dela, ele compreende, a ciência compreende, como diz o DSM-5 e o CID, que você tem a sua espiritualidade e não interfere nisso. Você não é doido, você não está ouvindo vozes, não está tendo lá a famosa dupla personalidade, como as pessoas falavam, né, que é o transtorno dissociativo lá. Né? Então, vejam que é muito diferente do aspecto que se tem hoje. Muita gente sofre por causa disso, porque às vezes vai em um profissional ou outro, né, que falam lá, mas você tem um problema com isso, né? E não é bem assim, né? Sim, sim. Então, Anderson, e existem tratamentos coadjuvantes aí da saúde físicas que são oferecidas pela rede pública hoje? Alguns anos atrás, Priscila, a OMS ela instituiu as medicinas tradicionais e complementares e integrativas, né? Tem uma sigla complexa lá, né? E aí no Brasil isso se transformou através de uma lei no que eles chamam de PNPIC, que é Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Tá? Então, essas práticas, elas incluem diversos tipos de tratamento, né, oferecidos lá, como, por exemplo, acupuntura, florais. Então, tem uma lista, uma verdadeira lista de tipos de tratamentos, né? E um muito conhecido que tem lá, você falou do Reiki, tem o Reiki no SUS. Né? Então, as pessoas que vão consultar no SUS, que tiverem vontade, não tem que pedir, se eu não estou enganado, tem que pedir através do médico. Né? Porque, como diz lá, não é que você vai no SUS e você vai ser tratado só à base de Reiki. Não, ele diz, é medicina complementar. Tá? É integrativa, para integrar com o tratamento médico que você faz. Então, por exemplo, lá, olha o que ele diz sobre o Reiki, né, no SUS, lá, né, nessas definições de medicina integrativa. Ele diz que é imposição de mãos, catalogada como prática terapêutica, que implica um esforço meditativo para a transferência de energia vital, que pode ser interpretado de acordo com a cultura. Né, como o Qi, que é na China, né, ou Prana, que se chama na Índia, aí, né, para estabelecer o equilíbrio energético humano, auxiliando no processo saúde e doença, também identificada como Reiki ou toque terapêutico. Então, aqui a definição só do Reiki, mas tem lá um catálogo, né, de tratamentos que o SUS pode oferecer de forma integrativa, de forma complementar para a pessoa, porque como eu te falei no início, né, você comentou sobre a questão da parapsicologia, né? Eu sou um formando em parapsicologia. Então, vejam que a parapsicologia compreende esse lado holístico do ser humano, que nós temos os diversos aspectos. Isso já está lá dentro na medicina, já está lá dentro do SUS, já está lá dentro do hospital e pode ser utilizado. Porque aí você olha para o paciente, o profissional lá médico, ele vai olhar para o paciente, ele pode interpretar, olha, esse paciente aqui, de acordo com a cultura, com a crença, eu acho que isso aqui pode ajudar ele, pode fazer a saúde dele. Perfeito. Uhum. Acho que isso é bem interessante, até o profissional da medicina já ter essa compreensão. E então, muitos profissionais da medicina que assistem, né, às entrevistas do programa Vida e Saúde, né, a gente está falando aqui de algo muito palpável e que eles façam uso da melhor forma possível de todas essas terapias que são oferecidas pelo SUS, não é mesmo, Anderson? Sim, até porque a gente não está falando em ninguém largar remédio para
somente com o reiki, ou largar o médico, largar tratamentos. É integrativo, é unir forças para o objetivo maior. E qual é o objetivo maior? É tratar a doença da pessoa que tem problema de saúde, é curar ela, é melhorar a qualidade de vida, né? E esse é um dos principais pontos, melhorar a qualidade de vida. Porque, às vezes, durante o processo, ela precisa sentir essa qualidade de vida melhorar para ela se curar. Ou, se não vai se curar, mas para ela sentir que está vivendo bem, né? Isso é importante. Isso é algo que eu sempre falo nos meus programas, que cada coisa é uma coisa. O corpo físico precisa de uma medicação química, muitas vezes, e ela deve ser mantida. O corpo emocional, o nosso espiritual também precisa de cuidados. E por que não, às vezes, de um tratamento de reiki, de florais? Sim. Então, como você falou, né? Um complementa o outro, um melhora o outro, e todos vão fazer um bem-estar enorme aí para as pessoas, né? Sim, verdade. Isso é importante, é o objetivo das pessoas, né? Muito bem. Anderson, se o pessoal quiser aí ver os seus programas, participar aí, né? Você faz muitas lives, se o pessoal quiser assistir, você passa para as pessoas aí o nome do seu canal, de como podem acessar. Bom, hoje eu estou com 2 canais do YouTube, né? Eu tenho o canal Aprendendo sobre Mediunidade, que fala estritamente de espiritualidade e mediunidade. Tem live nesse canal Aprendendo sobre Mediunidade toda terça-feira, às 20 horas, e tem vários vídeos durante a semana. E também tem o canal Anderson Gomes Net no YouTube, né? Que aí fala da parte de terapia via hipnose, né? Tem o site também, andersongomes.net, que aí, se você quiser também informações sobre hipnose, também pode buscar nesse site. E Instagram, Anderson Gomes Real, e aí tem, se procurar na internet, vai achar lá, bota no Google Anderson Gomes, vai achar muita referência. Muito bem, obrigada pela participação, Anderson, fiquei muito feliz com a sua participação e com as informações muito úteis que você traz aí para as pessoas que assistem o programa Vida e Saúde. Obrigada. Obrigado, Priscila, eu que agradeço, uma honra.